Programação de computadores, lista 11, exercícios de funções, questão 7, função raízes. Recebe os coeficientes a, b e c de uma equação do segundo grau e retorna sua raiz, ou raízes, se existirem. Uma equação do segundo grau é da forma ax² mais bx mais c. Para o cálculo das raízes, primeiramente calculamos o delta. Em seguida, são calculadas as raízes, considerando que, se o delta for negativo, a equação não possui raízes reais. Se for igual a zero, a função só possui uma raiz real. E se for positivo, a função possui duas raízes reais. Aqui estão as fórmulas do delta e do cálculo das raízes reais. Vamos ao dev. Lá no final, função raízes. O que essa função recebe? Os coeficientes a, b e c de uma equação. Então, são três variáveis inteiras. A, b e c. E o que essa função retorna? Essa retorna sua raiz ou raízes. Então, ela pode retornar um valor se o delta for igual a zero, porque aí a função só tem uma raiz real. Dois valores se o delta for positivo, porque a função possui duas raízes, ou nenhum valor se o delta for negativo, porque aí a equação não possui raízes. Então vamos lá. Eu vou criar um vetor inteiro, resulte, ou res, ou raízes, ou raiz, enfim, um vetor inteiro para retornar ou nenhum valor, ou um valor, ou dois valores. Então, é um vetor inteiro de duas posições, que vai retornar no máximo dois valores. Aqui no final, eu vou colocar returne raiz, retornando o vetor. Quando eu chamo o vetor pelo nome, na verdade eu estou retornando um ponteiro inteiro, porque o vetor é inteiro, para a primeira casa do vetor. Então, esse aqui é o retorno da função. Eu vou copiar e vou colar lá em cima. Prontinho. Agora vamos ao corpo da função, né? Então, a questão diz o seguinte: quando a gente recebe os coeficientes a, b e c, para o cálculo das raízes, primeiramente calculamos o delta. O delta tem essa fórmula, b² menos 4ac. Então, eu vou criar uma variável inteira chamada delta e vou dizer que é b² vezes b menos 4 vezes a vezes c, que é a fórmula do delta. Né? b² menos 4 vezes a vezes c. b² é b vezes b, menos 4 vezes a vezes c. Pronto, calculei o delta. Agora eu tenho que ver se esse delta é maior do que zero, se ele é igual a zero, ou se ele é menor do que zero, né? Se ele não for maior nem igual, é porque ele é menor. Se ele for maior do que zero, a questão diz que eu tenho, então, duas raízes. Se ele for maior do que zero, a questão diz que eu tenho duas raízes, né? Se for positivo, a função possui duas raízes reais. A fórmula para cálculo das raízes é essa daqui. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, aqui, se for maior do que zero, eu vou ter duas raízes. No vetor raiz, posição 0, eu vou colocar a primeira raiz. E no vetor raiz, posição 1, eu vou colocar a segunda raiz. Aqui seria a diferença de um para o outro, ó, é que um é menos b mais raiz de delta e o outro é menos b menos raiz de delta. Então, aqui no dev, na primeira raiz, eu vou colocar menos b mais raiz de delta. Raiz é a função SQRT de delta. Aí, tudo isso aqui, menos b mais raiz de delta, dividido por 2 vezes a, 2a. Deixa eu diminuir o número de parênteses para ficar mais fácil de enxergar. Então, fica menos b mais raiz de delta, tudo isso, dividido por 2 vezes a. Vamos conferir.
menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, esse é o valor da primeira raiz. E a segunda é menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Para usar a função sqrt, eu tenho que ir lá em cima e adicionar um include met.h, que é a biblioteca que trabalha com as funções matemáticas. Então, voltando, eu calculei o delta. Se o delta for maior do que zero, eu calculei as duas raízes. Se não, se o delta for igual a zero, aí eu só tenho uma raiz. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Como o delta é igual a zero, a gente não tem a parte da raiz. E aí fica menos b sobre 2a somente. E a segunda raiz, na casa 1, eu vou dizer que é zero. E lá eu vou colocar um if. Se for zero, aí eu vou dizer que ele não tem essa raiz. Ou então, para ficar, deixa eu ver um valor de flag aqui, eu vou colocar menos 1000. Esse menos 1000 significa que não tem raiz, que não tem valor de raiz. É um flag. Lá na frente eu vou colocar um if. Se tiver menos 1000, ele não vai exibir. Se não, aí nos dois valores do vetor, eu vou colocar menos 1000, porque nem tem a primeira raiz e nem tem a segunda raiz. Então, esse menos 1000 está servindo só de um valor de flag para no final dizer que não tem raiz. E aí eu faço então o retorno desse vetor com os resultados dos meus cálculos. Não sei se eu já copiei a assinatura, deixa eu ver se já está lá em cima. Já está aqui a assinatura. Então, vamos ao case. Nesse caso, o case 7. Eu vou pedir para o usuário digitar os coeficientes A, B e C. E vou ler esses valores, %d, 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 nas variáveis A, B e C. Tem que criar essas três variáveis aqui no meio. Inteiras, A, B e C. Eu pedi para ele digitar os três coeficientes, A, B e C, e fiz a leitura. Agora eu vou jogar para a função A, B e C os três coeficientes. Essa função raízes, ela retorna um vetor, né? Uma variável ponteiro de inteiro. Então aqui eu tenho que ter também um ponteiro de inteiro para receber o retorno dessa variável. Deixa eu ver se eu já tenho algum. Tenho. Um ponteiro de inteiro resulte. Então essa variável que já existe, resulte, ela vai receber o retorno dessa função. Resulte raízes. Aí aqui eu tenho que escrever os resultados das raízes, né? Então eu vou colocar assim: if resulte posição 0 for diferente de menos 1000, que foi o valor de flag que eu coloquei, e resulte posição 1 for diferente também de menos 1000, que foi o flag, significa que existem duas raízes reais, né? Então, eu vou escrever aqui os valores das raízes, %d e %d, que seria resulte na posição 0 e resulte na posição 1, duas raízes. Else, se os dois forem iguais a menos 1000, se na casa 0 tiver menos 1000 e na casa 1 também, aí eu vou dizer então que não existem raízes reais, que eu não calculei nenhuma das duas. Barra N barra T, não existem raízes reais. Se não, é porque em uma das duas só tem menos 1000. Ou seja, na outra casa tem uma raiz. Aí eu vou dizer então que o valor da raiz é o que está em resulte na casa 0. Porque quando só tem uma raiz, eu coloquei o valor na primeira casa. Ó, com uma raiz, eu coloquei o valor na primeira casa. Com nenhuma raiz, eu coloquei menos 1000 nas duas para dizer que não tem.
e com duas raízes eu coloquei em cada casa um valor. Tudo bem? Então, repetindo, pedi os coeficientes, passei para a função, os coeficientes que foram lidos. Lá na função, eu recebi esses coeficientes aqui, calculei o delta e verifiquei se era maior que zero. Neste caso, calculei as duas raízes e joguei no vetor. Se era igual a zero, calculei uma raiz apenas, joguei no vetor e na outra eu botei menos 1000. Ou se era menor do que zero, e aí não calculei nenhuma das duas. Aqui é 1, né? Não calculei nenhuma das duas raízes. No final, eu retornei o vetor raiz, que é um ponteiro de inteiro e que foi recebido aqui pela variável resulte, que também é um ponteiro de inteiro. Então, aqui eu só precisei testar. Se nas duas casas não tem menos 1000, é porque eu tenho as duas raízes. Se nas duas casas tem menos 1000, é porque eu não tenho raízes. Se não, é porque eu só tenho raiz na primeira casa. Vamos testar? Aqui está faltando um parênteses. Pronto. Compile. Raízes. Vou botar 1, 2 e 3. Não existem raízes reais. Nesse caso, delta deu negativo. Vamos fazer a conferência dos valores. É b ao quadrado, 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4 vezes a, vezes 1, 4, vezes c, que é 3. 4 vezes 3, 12. Então, fica b ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, 4 menos 12 vai dar menos 8. E quando é negativo, não existem raízes reais, está correto. Vou colocar um outro exemplo. Agora, 2, 1 e 1. Então, assim, fica b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2, 8, vezes 1. Também não existem raízes reais, que deu negativo. Mais um exemplo. B ao quadrado, vou botar 4, 1 e 1. Então, b ao quadrado, 4 ao quadrado, dá 16. B ao quadrado, 16. Perdão, o b é 1, né? 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes a, dessa forma também não existe. Eu tenho que colocar um valor de b alto. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4 e 1. Pronto. Aqui fica b ao quadrado, 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes 1, 4, vezes 1, 4. Então, fica 16 menos 4, dá 12, né? As raízes 0 e menos 3, duas raízes reais. Tudo bem? Então, essa era a nossa questão de número 7.